Essa igreja, ela faz parte da nossa história. Eu me lembro, primeira vez que a gente veio na casa desse casal abençoado, que nos recebeu com tanto carinho. Eu e o Cláudio, né? Tá vendo? O Cláudio, o Gladson, é isso? A turma da pesado, né? O Cláudio hoje está no projeto da Índia, viaja o mundo inteiro pregando o Evangelho. O Gladson cuida do projeto da Ásia, né? Na casa em Filipinas, viaja para o Oriente direto. E eu estou aqui em Joinville, em Itajaí, Joinville, viajando também bastante. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, louvamos ao Senhor porque eu aprecio a continuidade. A igreja é muito boa, precisa em causar impacto, mas nós precisamos causar continuidade. E para causar continuidade a gente precisa ser obediente. E eu sempre digo lá no meu van que a gente não expulsa demônio gritando, a gente expulsa obedecendo. Amém? Amém? E para obedecer você tem que negar a si mesmo. Então, queridos, nós estamos no caminho. E pastor Jair, estou muito feliz de estar aqui, com a sua família, com a sua casa, e ver que valeu a pena, né? Aquele dia, nós ficamos com a vergonha, irmão, que a gente ficou na casa do Jair, eles deram a cama deles para a gente dormir, e eu disse, meu Deus, eu liguei para minha esposa, amor, o pastor deu a cama dele para mim dormir, e eu fiquei com a vergonha, sabe? A gente não viajava muito, ficava aqui só ao redor do estado, e foi muito bom aquele dia, nos marcou, e a gente fez uma aliança naqueles dias, e estamos até hoje, né? Louvado seja Deus. Eu gosto disso, da continuidade. Deus é um Deus geracional, é um Deus que começa e termina tudo que começou, não é? Deus não é um Deus que vai improvisando no caminho, Deus não improvisa no caminho. Deus, ele tem tudo sob controle. Às vezes no calor da pregação a gente diz assim, irmãos, Deus está com pressa. Irmão, Deus não está com pressa, porque pressa é defeito de quem está atrasado, e Deus não está atrasado, ele está em dia com tudo, ele é o Criador de todas as coisas, Deus é bom em todo tempo, Deus não perdeu o controle de nada, amém? E tudo isso que está acontecendo, essas dificuldades todas, em meio à pandemia. Esses dias até uma pessoa me ligou e disse, ô pastor, você viu que está morrendo um monte de pastor aí, um monte de crente, você viu? Eu digo, vi, irmão. É juízo, não é? Eu digo, não, irmão. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então, querido, a morte e a vida estão no poder de Deus. A Bíblia diz que quem está vivo nunca morrerá. Nós precisamos entender Deus a partir da eternidade, não a partir da nossa mente caída. Nós precisamos entender Deus a partir do que Ele fala, não daquilo que nós achamos. Não é verdade? Então, está tudo sob controle, irmãos. Tem um cenário sendo formado. E a Bíblia, ela nos relata tudo que nós precisamos saber. Como dizia Martim Lutero, a Bíblia não é antiga, ela não é moderna, ela é eterna. Amém? A palavra de Deus é eterna. Por essa palavra, nações foram instituídas, famílias inteiras foram solidificadas. Constituinte, eu tive nos Estados Unidos, em Connecticut, numa cidade chamada Danbury, uma cidade vizinha onde foi feita a Constituinte americana. E está lá até hoje a história contando. Eles se reuniam para orar, buscavam dentro da Bíblia uma direção de Deus para trazer justiça sobre essa nação. Se as coisas estão ruins, irmãos, isso não é problema de Deus, é nós que manipulamos a continuidade. Nós aqui nos perdemos no caminho. E o Senhor é bom em todo tempo. Amém? Glória a Deus. Minha esposa gostaria de estar aqui conosco, mas hoje nós recebemos a visita do pastor Luiz, da pastora Rose, lá de Criciúma, também é um filhão abençoado. Glória a Deus. E eles estão lá em casa, então a Iraci ficou com a Rose e eu trouxe o Luiz para passear, né? Em Joinville. Ele tinha acabado de chegar de Criciúma, eu digo, bora para Joinville? Agora? É agora, meu filho. Bora, missão. Aleluia. Não é? Está comigo também o Charles, que é meu genro, casado com a minha filha Bruna, uma das nossas filhas. Nós temos 4 filhos e 6 netas. Acho que nós vamos fazer neta para vender, porque as netas são bonitas, irmão. Tem 6 meninas, uma mais linda do que a outra.
Glória a Jesus. Está comigo meu filho Samuel? Glória a Deus. Está se achando aí, né, mano? Glória a Deus. Já tirou foto? Já botou no Instagram? Glória a Deus. Está comigo Gabriel. Gabriel, que é irmão do Charles, é amigo do Samuel. Glória a Deus. Nós viemos aqui liberar uma palavra. Eu queria falar sobre paixão, sobre amor, sobre o que falta na igreja hoje. Uma paixão violenta, uma devoção extrema, alguém que esteja disposto a morrer por Cristo. Essa é a hora que você diz, é verdade. É a hora que você diz, aleluia, glória a Deus. Tem uma irmã lá na igreja, ela não congrega mais com a gente, ela foi embora da cidade, mas antes a gente pregava, ela dizia, ó Deus terrível. A gente pregava, ó Deus terrível. E a gente falava, e ela dizia, isso mesmo. Mas quando vinha uma palavra pesada, ela dizia, ai, 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 Jesus. Sinto uma falta dela, irmão. De vez em quando o povo está quieto, eu digo, cadê a irmã do ai, ai, ai? Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Derrama a graça de Deus sobre esse lugar. Isso, faz uma oração por nós, de máscara mesmo, irmão. A máscara, ela não é um cabresto, ela não fecha a sua boca, ela não rouba a sua adoração. Glória a Jesus. Derrama a sua graça sobre nós, Senhor. Vem com o teu fogo sobre nós, Senhor. Vem com a tua santidade sobre nós, Senhor. Derrama a tua glória sobre nós aqui nessa noite. Viemos aqui por causa da tua palavra. Viemos aqui por causa da tua santidade. Viemos aqui por causa da tua presença. Não temos outro motivo de estar aqui a não ser por causa do Senhor e por causa da tua bendita palavra. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com a tua santidade, Senhor. Vem com a tua presença, pega a gente aqui por dentro, Senhor. Isso, Deus, isso, pega a gente por dentro. Leva-nos em lugares que ainda não fomos no teu Espírito. Leva-nos em lugares que a nossa mente ainda não alcançou, que os nossos olhos ainda não alcançaram, Deus. Vem com o teu fogo, Senhor. Sim, Deus, sim, nós oramos para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou ler um texto um pouquinho extenso. Versículo 28 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Diz assim: Então chegou alguém e anunciou: Vede, os homens que encerrastes na prisão, ou melhor, perdão, é 28, eu estou lendo 25. 28. Atos 5, 28. Não vos admoestemos expressamente que não ensinasseis esse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado de todo o povo, mandou
que por um momento levassem para fora os apóstolos. Então lhe disse: israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Algum tempo atrás levantou Teudas, dizendo ser alguém, e este juntou cerca de 400 homens, e ele foi morto. E todos os que deram ouvido foram dispersos, e isso se reduziu a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos os que deram ouvido foram dispersos. Por isso eu vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-o, pois este conselho ou esta obra é de homem, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. Tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixassem ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, regozijando-se porque tinham sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, nós não temos problema de causar impacto. Impacto a gente causa. Faz evento, eu fiz evento nos últimos 5 anos, no Brasil inteiro, eventos em ginásios, em estádios, eventos em praças, e juntava milhares de pessoas. Era um impacto, pessoas curadas, milagres. A gente tem lista de tantas coisas que Jesus fez. O nosso problema não é causar impacto, o nosso problema é causar continuidade. É o que sobra para segunda-feira, depois de uma reunião abençoada da presença de Deus. Que resposta que eu dou para a palavra que eu recebi? Que resposta que eu dou para a glória que me envolveu? É isso que importa. Então, se você vai ver muitas vezes na Bíblia, quando Deus se apresenta, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, ele está sempre transcendendo as gerações, porque Deus é geracional, e ele quer que a gente também seja geracional. Ou seja, toda a minha decisão vai afetar para sempre o meu destino e o destino da minha casa. Então as decisões que eu tomo não tem a ver só comigo, tem a ver com os meus filhos, tem a ver com os meus netos, tem a ver com a minha geração posterior. Todo o seu sim ou não agora vai ajustar, vai reposicionar e vai dar destino ou não para a sua próxima geração. Então, um presente bem construído só depende de um passado bem resolvido e um futuro de esperança. Nós precisamos ter essa mentalidade geracional. Hoje é quarta? Não, segunda-feira nós tivemos culto de ceia no Mervan, lá em Itajaí, e eu preguei sobre isso. Todas as vezes que come do pão e bebe do vinho, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que ele venha, futuro. Ou seja, você está com um pedaço de pão na mão, uma taça, um cálice da fruta, do fruto da videira. É uma aliança que você faz que transcende as gerações. Todas as vezes que comerdes no presente, lembrarás da morte do Senhor no passado, até que ele venha no futuro. Então, você não é um ser momentâneo, você é um ser eterno, e você tem que ter uma mentalidade eterna. As suas decisões, aquilo que você junta ou não, as suas falas, o que você ouve, o que você vê, o que você deseja, tudo vai afetar para sempre o seu destino. Então, até a ambição da gente. E é interessante porque a ambição, o problema da ambição não é que ela busca o que ela não tem, ela busca o que ela não precisa. Tem coisas que a gente busca que a gente não precisa. Então, o problema da ambição não é buscar o que não se tem, é buscar o que não se precisa. E eu tenho 53 anos, irmãos. Vou fazer 54 em fevereiro. Eu e minha esposa somos casados há 33 anos, casamos novos. Mas uma coisa a gente tem aprendido com o Senhor todo santo dia: a crescer. Não é pecado crescer.
Eu sou procurado por muita gente que diz assim: pastor, eu queria ser grande. Eu disse: uau, que bênção. Não é pecado, pastor? Eu digo: não. Mas eu queria ter. Não é pecado, pastor? Não. Mas Jesus deixou claro em Mateus capítulo 18 como você pode ser grande. Ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja como o último. Ele disse: se alguém quiser ser o maior, seja como o menor. Ou seja, você vai servir a todos. Então ele não condenou o desejo de você querer ser grande. Ele só ajustou o caminho para esse propósito. Ele disse: se alguém quiser ser o maior, seja como o menor. Porque havia discussão entre os discípulos de quem era o maior no reino de Deus. E aí Jesus pega uma criança, bota no meio e diz: olha, aquele que não se tornar como uma criança. Ele não está querendo chamar você de infantil. Ele está dizendo que uma criança, irmãos, ela briga agora. Eu tenho netas e elas vão lá para casa, o pau pega de vez em quando lá, voa a cabeça de boneca, uma dá com a boneca na cara da outra, é uma coisa linda. Mas 10 minutos depois elas estão brincando tudo juntas de novo, e toda tão querida, uma pega a boneca: quer brincar com a minha boneca? Elas ficam de bem rapidinho, não guardam mágoa nem rancor. Os corações são limpos. Então eu creio que Jesus quis dizer isso para a gente. A inocência não pode sair do seio da igreja. Agora, em contrapartida, nós vivemos numa geração que é uma grande conspiração, um sistema que conspira para tornar uma geração infantil. Há uma diferença de ser inocente e ser infantil. Nós precisamos carregar, sim, os nossos jovens, os nossos adolescentes de responsabilidade. De responsabilidades. Eu tenho meninos lá na igreja, de jovens que falam hebraico, que estudam hebraico, que estudam a vida de Jesus, que estudam escatologia, a volta de Jesus. Eu já casei menino da minha equipe de 28 anos, virgem. Se a gente fala uma coisa dessa, todo mundo fica virgem. Isso era para ser comum em nosso meio. Isso era para ser motivo de honra e de celebração em nosso meio. Esses dias eu fui pregar numa igreja, desci para abraçar alguns irmãos, para assinar um livro, para tirar uma foto. Uma senhora, abracei ela, beijei. Ela disse: pastor, o senhor é diferente. Eu digo: não, eu sou o normal. O diferente é quem não faz isso. É que para nós a gente mudou o padrão. O que era para ser normal se tornou diferente, e o diferente é que ficou normal. Pegou isso no seu espírito? O diferente é que ficou normal. Parece que quando a gente conta um milagre, a gente diz: rapaz, eu vi um anjo que estendeu a mão e... Tem gente que diz: anjo, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente que quer que Deus se explique o que Ele está fazendo. Irmão, se você anda com Deus, o sobrenatural tem que ser algo comum na sua vida. Amém? Tem que ser algo comum. Você tem que experimentar coisas que é doida mesmo até de explicar. Agora, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Agora, para quem não crê, nenhuma é suficiente. Então não adianta você querer explicar coisas para quem não acredita. Nós vivemos pela fé, irmão. A igreja ainda vive pela fé. Então há uma conspiração para infantilizar uma geração. Não, nós estamos sempre liberando palavras de crescimento. Sempre. Por quê? Porque esses meninos precisam crescer. Precisam crescer. Eu convidei o Gabriel ontem. Gabriel, vão comigo lá na igreja? Ele nem dormiu essa noite, irmão. Ficou apavorado só porque vinha sentar ali no teclado para ficar junto. O Reuel, que viaja comigo, está viajando. Eu disse: Gabriel, é você. Pronto. Aí eu trouxe Samuel para dar uma força moral para ele, né, Samuel? Por quê? Porque eles precisam crescer, eles precisam conhecer a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos quem é Jesus. Eu tenho um estudo com os meus filhos toda terça-feira. Toda terça-feira eu junto a minha casa, meus filhos, nora, genro. Lá em casa, Iraci faz uma janta e nós pregamos sobre a volta de Jesus. Eu estou ensinando, meus filhos sabem o que é pré-milenismo, o que é amilenismo, o que é pós-tribulacionismo.
Eles sabem, pergunta para ele, ele vai te saber explicar. Porque eles precisam saber isso, não é o pastor quem faz, são os pais. Amém? Nós precisamos preparar uma geração, irmão, para que ela não seja infantilizada pelo sistema. Porque crianças, meninos se tornam vítimas de Faraó. Por que Faraó mandou matar os meninos e não os adultos? Porque é mais fácil de dominar os meninos. Uma geração infantilizada, ela está sempre dependendo da outra para viver, para comer, para fazer qualquer coisa. E Deus quer que você cresça, cresça na graça e cresça no conhecimento, amém? E a impressão que eu tenho é que Deus está ferindo a nossa geração. Ferindo, pastor? Deus é assim mal? Não, Deus só fere os filhos. Ele disciplina só os filhos. Aquele que tem por filho. Sabe qual é o nosso problema? É que a nossa geração separou a disciplina do amor. Então cada vez que eu tenho que disciplinar, parece que eu não amo. Quando eu tenho que chamar atenção, é porque falta amor no coração dele. Não é que falta amor, é que a gente separou. A gente romanceou o evangelho, relativizou a verdade. A gente diz assim, eu tenho uma verdade. Aí você diz, eu também tenho uma. Não, irmãos, eu não tenho uma verdade, nem você tem. É a verdade que tem você. Porque se eu disser que eu tenho uma verdade, eu posso relativizar. Você diz, eu também tenho uma verdade. E a gente discute para ver qual é a melhor verdade. Não, eu não tenho um chamado, é o chamado que me tem. Eu não tenho uma missão, é a missão que me tem, porque a missão é do Senhor. E Ele nos chamou para fazer a obra dEle e a missão dEle. O próprio Jesus disse, não foi eu que vim porque eu quis, foi o meu Pai que me enviou. E eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Então coisas que nós temos que mudar, inclusive no nosso vocabulário. Nós precisamos entender o que Deus está falando para a nossa geração. Eu acredito que o Senhor está separando aquilo que é daquilo que parece ser. Como que eu vou definir, pastor Luiz? Se a Bíblia fala em Mateus 7:24, com o que compararei o homem prudente? É semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem os rios, sopram os ventos, dão contra aquela casa, mas ela não perde. Mas o homem imprudente é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia, transborda os rios, sopra os ventos, dão contra aquela casa e grande é a sua ruína. Quantas casas tem aqui, irmãos? 2 casas. Porque construir no padrão da desobediência também funciona. Você construir no padrão da desobediência também dá certo. Agora, como é que eu vou saber se a casa é verdadeira ou se a casa é mentirosa? Tem que vir o caos, tem que vir a tempestade, tem que vir a chuva, tem que vir os dias maus, porque os dias maus é que definem aonde está firmada a sua casa. A tempestade revela quem está no barco com você. Então não reclame dela. Ela está aperfeiçoando a nossa fé, ela está aperfeiçoando a nossa busca. Eu não sei quanto a você, esses 7 meses em casa eu fiquei mais crente. Eu estou mais crente, eu descobri coisas em mim que eu achei que eu já tinha perdido. Eu descobri coisas em mim escondidas, ocultas, que eu achei que eu já tinha vencido, que eu não venci, que estavam maquiadas atrás do serviço, no serviço que eu faço para Deus. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, irmãos. Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato do relacionamento. O trabalho é o resultado de uma boa intimidade, de um bom relacionamento. Porque é impossível você se relacionar com Deus e não se envolver com o que Ele está fazendo. Você vai querer fazer também, você vai querer ir às nações, você vai querer pregar o Evangelho, você vai querer abrir um grupo na sua casa, você vai querer impulsionar as crianças, você vai querer servir a mesa. Porque se você anda com Cristo, o que Ele faz vai pegar você também. Aleluia!
Aleluia. Pastor, pensei que o senhor tinha vindo aqui me abençoar. Não, vim aqui matar você. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Ele diz: aquele que não perder a sua vida por amor de mim não é digno de mim. Como que eu vou abençoar uma vida que o Senhor quer que você perca? Peraí, pastor, o senhor está dizendo que Jesus quer me matar? Quer. João 5,25 diz que virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe por que a gente não para ouvir a Deus? Nós estamos distraídos demais com a nossa vida. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para cumprir, muita coisa para executar. Eu não posso aprender com Jesus, que é simples, manso, humilde de coração, e ser prepotente, soberbo e arrogante. Jesus é simples demais, gente. Jesus é maravilhoso demais, é simples demais. O que Jesus quer é que você não tenha outra prioridade, que você tenha uma única prioridade, que é Ele. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, amo a minha casa, mas a minha prioridade é Jesus. Eu amo a minha esposa através de Jesus. Eu amo os meus filhos através de Jesus. Entenda o que Deus está pedindo para você: uma devoção extrema, uma paixão ardente, algo que você e eu podemos dar. Nessa caminhada eu aprendi algumas coisas, e uma delas que Jesus prometeu aos seus discípulos 3 coisas: que eles seriam totalmente corajosos. Você percebe que o mesmo Pedro que negou Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, pregou um sermão e 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Sem o Espírito Santo, você é só mais um, fazendo campanha para enriquecer. Sem o Espírito Santo, você é só alguém na fila da bênção. Mas quando o Espírito Santo vem, meu amigo, e organiza a sua vida, sincroniza a sua mente e o seu espírito, você não quer só a bênção, não. Você quer viver com Jesus. Eu te garanto, você sai da fila da bênção, você quer servir a Cristo. Você quer gastar dinheiro com a obra. Você quer ir. Você não vive mais uma vida normal. Esses dias eu recebi uma família lá na igreja, e eles vieram congregar. E aí a família me chamou no canto assim, apresentei eles, né, no altar. A gente tem um Integra lá que recebe as pessoas que estão vindo de outros ministérios, de outras cidades. Então eles passam por 4 aulas sobre como nós nos movimentamos, para eles aprenderem como a gente se movimenta, né, para eles não ficar perdidos dentro da igreja. E aí eles me chamaram e disseram: pastor, sabe o que a gente queria? A gente queria ser assim, a gente queria ser crentes normais aqui na igreja. Eu digo: minha irmã, a senhora acredita que um peixe engoliu um homem e vomitou ele 3 dias depois, vivinho? Ela disse: claro, Jonas. Eu disse: como é que a senhora quer ser normal? Acreditando numa doideira dessa. Eu disse: a senhora acredita nisso? Que um menino que tinha na cestinha, na bolsinha, no alforje ali, uns pãezinhos e uns peixinhos, e ele entregou para André, que entregou para Jesus, e 5.000 pessoas aproximadamente comeram. Jesus está contando aqui só os homens, ele nem contou nem as mulheres e as crianças. A senhora acredita? Claro, pastor, eu acredito em tudo. Disse: como é que a senhora quer ser normal? A senhora acredita que 3,5 milhões de pessoas aproximadamente, quando Moisés levantou o cajado, tocou na água, o mar se abriu e eles passaram de pé a seco? A senhora acredita? Ela disse: acredito. Como é que a senhora quer ser normal? A senhora acredita que o sapato, o chinelo crescia com o pé, a roupa crescia com o corpo, enquanto eles andavam no deserto? Nunca compraram uma marmita, nunca plantaram um pé de aipim? A senhora acredita nisso, mulher? Ela disse: ela já estava chorando e disse: eu acredito. Eu digo: então não me seja normal. Quem acredita nesse livro é doido, é pirado. É por isso que Deus se levantou, porque Ele só levanta coisas loucas do mundo, as coisas vis deste mundo, as coisas que não são, para confundir as que são.
Deus só levanta os que não são. O problema é que depois que Deus levanta, a gente quer ser. Cutuca o irmão que está do seu lado, está falando com você aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Não, irmão, eu acredito. Eu acredito nessa doideira. Me lembra que eu tenho que falar de Atos capítulo 5 ainda, que eu li, não falei nada ainda. Me lembra aí, pastor. Eu vou viajando, irmão. A onda vai levando e eu estou indo. Glória a Deus. Eu não vim aqui para pregar uma mensagem bonita. Eu vim aqui para despertar você, tirar você de trás dessa máscara, tirar você sentado dessa cadeira. Ai, mas eu estou em casa, uma prisão. Você não está numa prisão, tua casa não é uma cadeia, ela é um lar. Amém? Aproveita, constrói um altar para Jesus lá, mete fogo naquele altar, chama Jesus para conversa, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma das coisas que Jesus prometeu aos seus discípulos é que eles seriam totalmente corajosos. Quem aqui acredita que Deus ressuscita o morto? Quem já foi no velório orar por um? Você vê que o nosso problema não é fé, é coragem. Porque fé a gente acredita. O que acontece? A gente não tem coragem de fazer. Se eu já fui, Luiz? É claro que eu fui. Deu certo? Não. Mas eu já orei por uma pessoa que ressuscitou. Já orei. Fui na casa dela, estava com a vela na mão. Família toda chorando ao redor da mesa. Eu tirei a vela e dei um soco no peito e ele voltou. Está vivo, seu Antônio. Já fui em velório, pastor Luiz, orei. Não, enterra, irmão. Enterra que não deu. Jesus não quer. Agora, sabe por que a gente não faz algumas coisas? Por causa da nossa reputação. A gente tem vergonha. O que as pessoas vão pensar? Eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Quando eu vou num lugar, eu vou para abençoar, eu vou para arregaçar os céus, eu vou para abrir a terra, eu vou para mudar o ambiente. Se eu sou um representante, eu estou ali para representá-lo, não para substituí-lo. Eu digo, ele faz se quiser, porque a palavra é dele. Né? Eu só sou a voz do que clama. Eu só sou a voz. Quem clama é ele, não sou eu. Aleluia. Aqui a gente é crente envergonhado. 007 gospel. A gente tem vergonha de se expor. Deus me livre se eu falar o que é que as pessoas vão pensar. O que é que você falaria para Isaías, que andou 3 anos com as nádegas de fora, porque Deus mandou, para mostrar para Israel a sua nudez? O que é que você faria quando Jeoás procurou Eliseu e disse, abra a janela, e Eliseu disse, lance as flechas, e ele lançou só 3, e Eliseu disse, menino, lança tudo, eram 5, por que você desistiu na metade? Como que você faz? Nós não estamos ainda conectados, irmãos. Nós temos fé, não temos é coragem, porque não somos apaixonados. Irmão, você não é o que sabe, você é o que ama. René Descartes, um filósofo, ele disse uma coisa: penso, logo existo. E Agostinho rebatia ele, porque dizia assim: o homem não é um ser pensante, o homem é um ser que ama. A Bíblia diz que o homem é aquilo que ama. Amém? Nós precisamos entender isso. Por que tem gente que sabe tudo, mas não converte? Porque não ama o suficiente. Leia 1 Coríntios capítulo 8, leia o que está escrito aí. Eu vou ler para você, depois nós vamos falar de Atos 5 também. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim, ó: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe o que convém saber. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Deus começa a igreja com um homem que não sabia ler nem escrever. Deus levanta Abraão de uma família idólatra. O pai de Abraão, Terá, fazia ídolos.
Deus faz coisas, irmãos, que não faz sentido aos nossos olhos, à nossa inteligência humana. Sabe qual é o nosso problema? Nós intelectualizamos a fé. Deixamos a fé tão intelectual que parece que Deus tem que se explicar, senão não acontece nada. O que é que faz mais falta? Você consegue tocar com um violão sem uma corda? Consegue. Mas com violão desafinado, consegue? Não. Então não é a falta de uma corda no violão que causa prejuízo, é o violão desafinado. Do que adianta ter todas as cordas e não tiver sintonizado, sincronizado? Amém? Não vai, irmãos. Do que adianta saber tudo do que nada importa? Do que adianta? Irmãos, eu sou um cara que eu estudo muito, eu treino o meu psique. Eu treino, eu leio bastante, eu estudo bastante. Eu fui estudar depois de velho. Eu ia para a escola quando era menino só pegar piolho e jogar ping-pong. Vai ver que foi por isso que meu cabelo caiu, não sei, mas eu fui estudar depois de velho. Quando Jesus disse, eu vou te levar aqui, eu vou te levar lá, eu disse, espera aí, eu preciso me preparar. Eu preciso estudar, eu preciso afiar as espadas. Eu não fiquei em casa sentado na frente da televisão esperando Jesus me chamar. Não, eu não esperei ninguém me dar um microfone para fazer alguma coisa. Eu não esperei uma câmera vir para minha frente. Eu não esperei alguém, vamos dar uma oportunidade. Não, até 1 milhão de oportunidades. Há 7 bilhões de oportunidades no mundo, de pessoas que precisam ser tocadas. Eu fui para a rua. Eu peguei minha bicicleta e fui para a rua de Itajaí. Eu fui pregar as pessoas que estavam no ônibus. Eu fui pregar as pessoas que estavam na praça. Eu gritava e dizia, ei! Todo mundo olhava e dizia, Jesus ama você, e saía correndo. Nós estamos esperando o que mais? Estamos esperando o próximo presidente, estamos esperando mais uma lei, estamos esperando uma nova regra? Não, nós já temos tudo que precisamos. Jesus Cristo é suficientemente que a igreja precisa. O que nós precisamos é paixão por fazer. Então, o Senhor prometeu aos seus discípulos, olha, vocês vão ter coragem, vocês vão ter felicidade também, vocês vão ter. Mas uma coisa que ele falou, que também eu penso nisso, ele diz, vocês estarão constantemente em problemas. Vocês vão viver dificuldades, problemas. Nós precisamos, irmãos, de um batismo na nossa consciência. Nós precisamos ter uma consciência de mártire, não só uma consciência de promoção. A gente acha que quem tem autoridade, ou melhor, quem tem posições, é porque tem autoridade. Não, irmãos, nem todo mundo que tem posição tem autoridade. Porque a posição nós podemos dar, mas a autoridade só quem dá é o autor. A autoridade vem de autor. Quem tinha posição em Israel, ou melhor, em Babilônia, era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem tinha posição no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade, quem era? Quem é que tinha autoridade? Era o Zé, era Zezinho. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 55, melhor, capítulo 41, versículo 55, até porque Gênesis não tem 55. A Bíblia diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, José abriu todos os celeiros e alimentou o Egito. A chave do celeiro não estava na mão de Faraó, estava na mão de José. Então eu vou te dar um conselho de pastor, de amigo. Não corra atrás das posições, corra atrás da autoridade. A autoridade não vem por conquista, vem por renúncia. Porque Deus vai dar posições para quem anda em autoridade. Virá posições. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus te entrega. Você é um cidadão do céu, querido. Amém? Você é um cidadão do céu. Deus nos chamou para afetar a terra com a glória de Deus. Deus nos chamou para viver a partir da sua glória. Esse texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 5, fala do movimento da primeira igreja, a igreja primitiva. O meu modelo de igreja é primitivo.
Mas o meu estado de igreja é apocalíptico. Ou seja, talvez no tempo que eu vivo eu não preciso das mesmas coisas que a igreja primitiva precisava. Mas o meu modelo é aquele. Mas a minha geração é apocalíptica. Então eu preciso estudar. Se a Bíblia diz que Jesus virá como nos dias de Noé, quem eu preciso estudar? A vida de Noé, que foi um apregoeiro de justiça. Nós precisamos entender isso. Eu preciso estudar os padrões de sinalizadores que me sinalizam nesses dias. Se a Bíblia diz que virá como nos dias de Ló, eu tenho que estudar a vida de Ló para saber como que Ló viveu, como que Noé viveu, como foi a sua geração. Então, queridos, esses homens, eles sofriam por Jesus, eles eram açoitados em praça pública por Jesus. Eles contavam as marcas, eles não contavam as medalhas, eles contavam as cicatrizes. Eles foram presos. Eles perderam famílias. Recentemente nós tivemos lá em Roma, no Coliseu, fizemos até uma reunião, um mini culto lá dentro. E a gente estava estudando sobre isso. Quantas pessoas morreram lá? Quantas pessoas foram tocadas? Matavam um crente, o leão comia um crente, nascia 100 crentes no outro dia, porque crente é que nem pernilongo, irmão, mata um, nasce 20. É um negócio terrível. Crente multiplica. É ou não é? Você não consegue acabar com a igreja. Toda geração teve uma igreja para incomodar, irmão. Toda geração, a igreja ela é perpétua. Até a volta de Jesus, toda geração teve alguém adorando o Senhor, amém? Em todas as gerações teve alguém adorando ou não teve? Então, queridos, deixa eu te falar. Esses homens, eles eram apaixonados por Jesus. Já havia, eles tinham sido tocados. Deixa eu ler aqui para você de novo. Era o terceiro movimento que estava acontecendo. Ele diz assim, ó, tem um movimento que aconteceu com Teudas. Alguém se levanta, porque eles querem matar os apóstolos, querem matar aqueles homens. Aí Gamaliel se levanta e diz, oh, gente, não toca nesses homens não, porque o primeiro movimento que teve, Teudas, quando levantou, viu, não levantou os discípulos aí, seguiram ele, você viu o que é que deu, a gente matou ele, o movimento se desfez, e depois levantou outra pessoa, teve outro movimento. Só que o que é que Gamaliel identificou? Que aquele movimento que estava acontecendo ali era diferente. Por quê? Porque as pessoas eram apaixonadas por Jesus. Gamaliel disse, ó, não mexem não. A gente já destruiu 2 movimentos, agora esse é diferente. Gamaliel estava dizendo, esse movimento é diferente, porque essa obra, esses caras são apaixonados. Algum tempo atrás a gente dispersou o primeiro movimento, o segundo movimento a gente dispersou também, mas agora esse movimento é maior. Por quê? Porque tem mais gente? Não, porque tem mais amor, tem mais paixão. Jesus não precisa de muita gente, ele precisa de alguém que creia, irmãos. Alguém que mata no peito e diz, é comigo, Jesus. Ele diz, eu procuro alguém que fique na brecha. Quando ele fala com Moisés, ele disse, eu vou destruir esse povo, Moisés. Moisés mata no peito e diz, não, Senhor, te arrepende agora do que tu disseste. Esse é o teu povo. Lembra-te que tu disseste a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ei, meu irmão, aprenda uma coisa. Quando Deus diz que vai destruir, que vai acabar, Ele não quer fazer isso. Ele só está tentando despertar uma geração de intercessores. Alguém que se coloque na brecha por outra pessoa. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Alguém que diga, é comigo. Em Jerusalém tinha um homem chamado Cornélio, capítulo 10. O Senhor aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e diz o que? Cornélio, a tua esmola subiu até aqui. Cornélio, você é um homem bom de coração, você é benção, ok, mas manda chamar Pedro. Pedro vai te dizer o que tu deves fazer. Aí Jesus corre lá na casa onde Pedro estava, lá em Jope.
E para Pedro, Jesus teve que mostrar uma visão com animais dentro, 4 lençóis com 4 pontas, cheio de animal imundo. E Jesus dizia: Pedro, mata e come. Pedro dizia: está amarrado, a minha religião não permite. Eu sou crente, lá da igreja do pastor Jair, eu não como essas coisas. A minha pergunta é: o que deu mais trabalho para Jesus? Foi convencer Cornélio a ir na casa de Pedro ou Pedro a ir na casa de Cornélio? Jesus sempre passa mais luta para convencer a religião a servir o pecador do que para convencer o pecador a servir a Ele. A religião que deveria aproximar, às vezes afasta, irmãos. A religião que devia botar no colo e abraçar, trazer para dentro, ela discrimina. Ela coloca barreiras. Jesus disse: manda chamar Pedro, ele vai te dizer. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, no capítulo 10, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, todo mundo sentado para ouvir. Está muito quente, cara. Todo mundo sentado para ouvir. Cornélio com a família, os servos, os agricultores, todo mundo ali. Pedro entrou, ficou assim. A Bíblia diz que Pedro ainda estava falando e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Agora Pedro tem um problema sério, porque no capítulo 11 ele tem que ir lá no concílio de Jerusalém avisar que a glória de Deus pegou nos gentios também. Pedro teve um problema com a conversão. Ou seja, a conversão chamou Pedro e disse: Pedro, está lá, no capítulo 11, depois você lê. De Atos. Eles perguntaram assim: Pedro, é verdade que você comeu na casa de um gentio? Pedro disse: e é verdade que eles foram cheios do Espírito Santo? Como diz a irmã Lauriette, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Eu amo demais isso, irmão. A gente quer doutrinar o amor de Deus. A gente quer dizer o que Deus pode fazer. A gente olha para uma coisa e diz: disso Deus não gosta. Quem é você para saber o que Deus gosta? É porque você mede Deus a partir do seu padrão, não do padrão dele. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Deus não é homem. E como ele não é homem, ele não pensa como você. Deus é Deus, Deus é Pai. Deus não é homem, irmãos. Nós queremos doutrinar o amor de Deus, nós queremos dizer o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Pedro chegou no concílio de Jerusalém e eles perguntaram: você estava na casa deles? Pedro disse: gente, eu nem queria ir lá, mas o Senhor me mostrou uma visão e eu tive que ir, senão o Senhor mandou eu ir. Quando eu cheguei lá, pessoal, eu comecei a pregar e eu trouxe uma palavra bem dura, porque eu queria que eles fossem tratados, mas eles não foram tratados. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eu ainda nem tinha terminado de falar e já estava falando em línguas. Como é que eu vou me impor? Pedro disse para o concílio: como que eu vou me impor? E a Bíblia diz que eles se apaziguaram, pararam de brigar e começaram a celebrar a Deus e entenderam que o Evangelho também tinha chego aos gentios. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe essa pessoa que você não gosta dela? Essa que você lembrou dela agora? Deus quer salvar ela também. Deus não tem problema com ela, quem tem é você. Sabe essa pessoa que você não gosta? Essa que te traiu, que te enganou, que te frustrou, que te desprezou, que te trocou por outro. Sabe essa pessoa? Deus quer que você ajude ela. E eu? Na realidade Ele quer que você morra por ela. Eu vim pregar cristianismo para você, querido. Não foi autoajuda, foi ajuda do alto. Evangelho não é autoajuda. Quem veio buscar a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, ela vive dentro de você.
o Espírito de Deus que o mundo não pode receber porque não o conhece. O Senhor quer nos ensinar a amar como Ele ama. Por isso que saber sem amar não serve para nada. O que eu sei tem que estar batizado no amor. Quanto mais estudo, mais imundo eu me sinto. Quanto mais eu busco a Deus, mais inútil eu me sinto. Mais inadequado eu me sinto. A Bíblia não é uma janela que você olha para ver a vida dos outros. A Bíblia é um espelho que você olha para ver a sua vida. É um balizador de justiça. É a carta de um pai para um filho, de um filho para o pai. É pai e filho trabalhando juntos. Não adiantava, Gamaliel estava certo. Ele disse: ó, não adianta parar esse povo. Não adianta, se fechar a igreja deles aqui, eles abrem outra. Se vocês perseguirem eles aqui, não adianta, é pior. Não briga, não mexe com o crente não. Não mexe com o crente não. Crente que busca Deus. Não crente que usa a palavra para o seu benefício próprio. Irmãos, esse DNA, o DNA desse movimento era diferente, porque os seguidores tinham a mesma paixão do que o autor. A mesma paixão que Jesus. Esse movimento ninguém se dispersava. Batia num, aparecia outro. Quanto mais gente ele botava na arena para ser morto, mais cristão aparecia. Aí Gamaliel chegou à conclusão e disse: gente, a compaixão desses seguidores ninguém pode parar. Querido, ninguém pode parar a compaixão de seguidores de Cristo. Por isso não é o serviço que te promove, é a paixão que você tem por Cristo. Quando ele escreve em Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz assim, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Sei que tu não podes suportar as obras dos nicolaítas, te levantaste contra os falsos apóstolos, aqueles que se dizem judeus, mas não são. Mas eu tenho, porém, contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Veja bem, ele não diz perdestes, ele diz deixaste. Porque o amor você não perde, irmão. Ele está aí dentro, você só substituiu ele por alguma coisa. E às vezes até o serviço para o Senhor. Teve épocas da minha vida que eu estava trabalhando tanto para Jesus, que eu não orava mais. Eu já sabia pregar, eu já sabia fazer. Você entra no piloto automático e não percebe. Deus teve que me chamar para casa. Teve épocas da minha vida que Deus teve que me parar, e glória a Deus porque Ele nos parou. Então, irmãos, se tem uma coisa que eu não quero é deixar o pavio apagar. Não pode apagar o pavio. Eu quero ser um velhinho chapado do Espírito Santo. Eu quero ficar um velhinho chapado do Espírito Santo, irmãos. Luz na mente e fogo no coração. O Senhor falou para a igreja de Éfeso: vocês deixaram o primeiro amor. Ele disse: se tu não te arrependeres. Peraí, deixar o amor precisa se arrepender? Precisa. Agora tudo que eu preciso me arrepender é pecado. Ele diz: você precisa se arrepender e voltar às primeiras obras. Porque senão, ele diz, eu virei e tirarei do meio de ti o candeeiro. O candeeiro fala da igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 anjos são os 7 pastores. Quando o Senhor diz que vai tirar o candeeiro, sabe o que é que o Senhor está dizendo, Jair? Pastor Jair, o Senhor está dizendo o seguinte: se você não voltar ao primeiro amor, eu vou vir e vou tirar a minha igreja do meio da sua. Você vai ficar só com a sua denominação, mas não é mais a minha igreja. É isso que a linguagem original de Apocalipse capítulo 2 está me dizendo. Quando o Senhor diz assim: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Estude a palavra obra. A palavra obra ali vem de avod, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. Ele diz: conheça a tua adoração. Ele diz: mas eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. A palavra trabalho vem de tripalo, que é a mesma palavra para tortura. Sabe o que é que no original está dizendo? Eu te dei uma obra para fazer e você fez dela uma tortura. Por isso, para tudo e volte a me amar. Irmão, se precisar diminuir o culto, diminui. Se precisar diminuir a carga, diminui. Vamos fazer reuniões de oração. Vamos parar as filas das bênçãos. Diga para as pessoas: volte para as cadeiras e orem.
Não, irmãos, não, nós precisamos entender que nós precisamos manter o fogo aceso. Porque no meio do caos chegou a hora da igreja ser igreja. Chegou a hora dela mostrar para o mundo aonde ela está firmada, sobre a rocha. Amém? Você pode ter perdido o emprego nessa pandemia, perdido dinheiro, perdido crédito, você pode ter perdido até quase a sua vida. Mas você não pode perder a fé. Você tem que guardar ela até o fim. Aquilo que era fé para você, aquilo que você acreditava no começo, você tem que continuar acreditando para sempre. Deus não mudou, irmãos. Nós somos o que amamos, não o que sabemos. Amém? Nós precisamos entender isso. Isso é evangelho. Eu preciso voltar a pensar nas coisas que são do alto. Esse movimento ninguém conseguiu parar. E 2000 anos depois nós estamos aqui sentados na igreja. Irmãos, eu estou com uma Bíblia na mão porque alguém morreu para escrever ela. Eu estive num lugar que eles chamam de Holy Land, a cidade santa. E eu estive no maior artefatos arqueológico do mundo sobre a Bíblia. Isso fica em Orlando, nos Estados Unidos. Não sei se alguém daqui já foi lá. Você entra, é um museu da Bíblia. Você vê Bíblias manchadas de sangue, furadas de flechas. Homens que perderam a sua família inteira. Eu estive na cela, uma réplica da cela de João Bunyan, o peregrino. Irmãos, eu sou um caçador de avivamento. Eu estive em Londres, na casa de John Wesley. Dobrei meu joelho lá onde ele dormia e disse: Deus, me dá o que o Senhor deu para John Wesley. Ele disse: então me dá o que John Wesley me deu. Me dá a paixão que ele tinha, o fogo que ele tinha pela palavra. Torne a Bíblia o seu manual de instrução. Torne a Bíblia o seu romance. Torne a Bíblia a sua palavra. Hoje as pessoas querem mudar a Bíblia. Irmão, só quer mudar a Bíblia quem não foi mudado por ela. Só quer mudar essa palavra quem não foi transformado por ela, porque ela não precisa transformar em nada. Ah, mas hoje nós vivemos um novo tempo. A Bíblia é uma contracultura. O que foi pecado há 6.000 anos atrás ainda é para Deus. Daqui a pouco o aborto vai ser liberado, mas para Deus ainda é imoral. Pode ser legal, mas para Deus ainda é imoral. A lei de Deus é moral, não é legal. Os homens podem mudar as leis para sociologicamente viverem juntos, mas para Deus ainda é imoral. E vai chegar um dia que eu e você vamos ter que escolher a quem servir. Vai chegar um dia, ainda não chegou, mas vai chegar um dia que eu e você precisamos decidir a quem vamos adorar. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. É hoje, irmãos. Nós precisamos. Há uns anos atrás eu fui convidado para ir numa faculdade. Eu nunca me esqueci disso. Isso faz uns 16, 17 anos. Eu fui convidado para ir numa faculdade ali de Itajaí, levar uma palavra. Era uma gincana que estava sendo feita pelo terceiro, acho que era o terceiro ano de administração de toda a faculdade. E você poderia levar um palestrante. Um jovem que nem congregava comigo disse: Pastor Luiz, o senhor não quer ser o nosso palestrante? Eu digo: é para falar do quê? É para falar de administração. Irmão, fazia 3 anos que eu tinha começado o Ministério Mevan. O Mevan tem 20 anos, vai fazer em fevereiro. Eu não sabia administrar muita coisa. Eu estava começando, eu só queria ficar parecido com Jesus. E eu fui. Peguei um caderno de 20 matérias, aquele, comecei a escrever sobre a administração. Convidei o Lapa para ir comigo. O Lapa fala mais difícil do que eu, assim, meu sopa de letrinha, né? Fala tudo bonito. Eu já não, sou meio largado. Disse: Lapa, vamos comigo? Disse: vamos. E aí,
Nós fomos na livraria da nossa igreja, a gente pegou uma caixa de Bíblia. Vamos levar uma caixa de Bíblia para dar para eles? Vamos. Levamos uma caixa de Bíblia com 98 Bíblias. Botamos, chegamos na universidade, subimos as escadas lá. Eu botei minha roupa de crente, né? E aí, quando eu cheguei, a prof me chamou. A professora disse assim: alguns alunos convidaram o senhor. O senhor é pastor, né? De igreja? Eu digo, sim. Ela disse: eu não queria que você falasse de igreja aqui. Pode ser? Eu digo, claro, Satanás, pode deixar, que eu não vou falar não. Pode deixar, diabo, eu não vou falar de Deus aqui não. Que isso, vou falar de Deus. E a mulher tentou me intimidar, irmãos. E quase que ela consegue, se não tivesse o Espírito Santo. Eu botei aquele caderno, aquele auditório cheio de jovem, 2º, 3º ano de administração. Eu abri aquele meu caderno de 20 matérias. Tinha umas 10 páginas escritas sobre administração. E eu comecei, quase que já escapou um pai do Senhor. Quando eu disse boa tarde, quase que eu disse, Pai do Senhor querido, bem peixeirês de Itajaí, aleluia. E a prof sentada ali, e eu aqui. E eu lia e disse, então, eu vim aqui para falar de administração. Administração é a arte de administrar. Administra o administrador que administra. E o administrador que administra as pessoas que precisam ser administradas. E o negócio não vinha, irmão. Não fluía, o negócio não fluía. Aí eu tirei o microfone assim e fiz assim, ó. Espírito Santo, por favor, me ajude. Eu não sei falar sem você. Eu não sei me comportar sem você. Você é tudo que eu tenho. Não levou 5 segundos. Ele chegou. Você sabe quando ele chega, não sabe? Eu só senti aquele... Oh! Deu uma travada assim. Eu já olhei, os meninos já ficaram tudo assustados, um olhando para o outro, cutucando. E eu disse, Aí eu disse, quem aqui vai ser administrador de empresa? 10 minutos depois eu já estava, queridos irmãos. Eu olhei para a prof estava se passando. Eu disse, pastor Lapa. Chamei de pastor. Os meninos tudo olhados, ninguém entendeu nada. Eu disse, me dá um livro desse de administração de empresa aí. Peguei a Bíblia e disse assim, ó, quem vai ser administrador aqui nessa terra? Quem vai administrar? Quem vai ajudar Itajaí a crescer? Todo mundo levantou a mão. Eu disse assim, ó, leia esse livro. Aqui você vai aprender a matar a fome de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Aqui você vai aprender a andar no deserto por 40 anos sem comprar um par de sapato. Aqui, ei, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Eu não me envergonho do Evangelho. Sim, sim, Gabriel. Levante um pouco a sua mão, levante um pouco a sua mão. Deus nunca é vencido. Sim, Ele nunca é vencido. Glória a Jesus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Sim! O fogo nunca morre, Deus nunca é vencido, Deus nunca é vencido.
aí que o voo foi cancelado. Glória a Deus! Dá glória a Deus aí de máscara, irmão. Quando eu saí, a prof veio. Aí disse: ai, o senhor me desculpa, pastor. É que eu fiquei preocupado. Eu disse: não, trouxe uma Bíblia para a senhora, prof. Prof. Hoje, irmãos, a gente pode levar as Bíblias no presídio, mas não pode levar nas escolas. A gente trabalha na correção quando deveria trabalhar na prevenção. Tem gente que leva meninos lá. Eu trabalho com recuperação. A gente tem 2 sítios que trabalham com recuperação de pessoas que estão viciadas nas drogas. Eu fui um viciado em drogas. Os pais levam os filhos lá e dizem: ajuda meu filho, o que está precisando? Eu digo: não, o que precisa são vocês. Ele é só o extrato. É nós que precisamos, irmãos. Vamos trabalhar na prevenção. Vamos ensinar os nossos filhos a sofrer, se for preciso, por Jesus. Eu digo para os meus filhos: vocês não vão ser felizes. Meu filho quer jogar futebol, ele não quer ser pastor. Ele quer jogar futebol, ele joga bem, vai jogar futebol. De repente, é a minha aposentadoria. Ele quer jogar. Eu estou treinando os meus filhos para servir a Deus, independente se vai ser no púlpito ou num estádio. Meu outro filho trabalha comigo no ministério, é empresário, trabalha com carros. Minha outra filha, que é esposa do Charles, eles têm uma empresa. De repente eles não vão usar o púlpito. Eu queria muito que eles usassem, mas de repente Deus não tem isso para eles. Eu não estou trabalhando para deixar a igreja para eles. A igreja não é minha. O meu avô não é meu, eu sou o presidente. Um dia eu não vou estar mais aqui. Eu não vou mexer em nada, em nenhum documento para deixar nada para os meus filhos. O que eles vão herdar é o meu coração e os recursos que Deus deu para minha casa. Para o ministério, quem decide o sucessor é Deus, não sou eu. Nós precisamos entender, irmãos, que essa obra é do Senhor e não é nossa. Eu vou com ele para o futebol ontem, 10 horas da noite, 11 horas da noite eu estava com ele num campo de futebol vendo jogar. Cansado, irmão. Doido para ir para casa dormir, ele estava lá. Perderam ainda para ajudar. Mas é a minha vida. Porque quando eu ficar velho, é eles que vão cuidar de mim. Talvez um dia eu não vou conseguir mais entrar num avião para ir para uma outra nação. Talvez eu não vou conseguir ir numa outra igreja ministrar. Querido, constrói um lugar sólido na sua casa. Quem sabe Deus não levou você para casa, parou todo o seu movimento para mexer nos seus fundamentos. Quem sabe? Quem sabe Deus não está restaurando nossos lares, casamento? Porque eu viajava bastante. Chegava em casa com dinheiro, com presente, com saudade. Pronto, todo mundo feliz. Não estava em casa incomodando a esposa. Eu até acho que muitas agendas foi ela que marcou para mim. Agora nós estamos 7 vezes em casa. Imagina. Todo dia. Até o cachorro está insuportável. A tartaruga ficou insuportável. Por onde você olha, você tem que sair. Por quê? Porque nós, irmão, o ser humano é o único ser que se adapta em qualquer ambiente. Por isso você vai ver ser humano morando no deserto e morando lá na Antártida. A gente se adapta em qualquer ambiente. Na cultura judaica há um ensino que diz que Deus, quando formou o homem, tirou o pó dos 4 cantos da terra para o homem se adaptar em todos os cantos. Porque o homem não formou Adão no jardim, ele formou o homem e colocou no jardim. Mas também, nós precisamos entender que nós somos chamados para redimir debaixo do amor de Deus. Por isso nós precisamos estar queimando, irmãos. Não permita que a religião, não permita que o tempo de igreja, irmão, agora eu já tenho 30 anos de igreja, agora que era para você estar queimando, você já sabe tudo. Você era para estar mais incendiado, mais chapado por Jesus.
Você tinha que ser que nem miojo, 3 minutos cozinhar. Entendeu? Não dá trabalho para Jesus, não. Você já está bastante tempo na igreja. Agora que você já leu a Bíblia toda, você era para estar mais apaixonado. Mas a gente não, a gente fica mais seletivo. Porque a gente intelectualizou a fé. Achamos que a nossa fé intelectualizada é que vale a pena. Nós somos chamados para redimir, não para controlar. Irmão, a presença evangélica numa sociedade não significa que haverá transformação. Porque o avanço do reino não é por possessão da terra, não é por conquista. Nós somos chamados para levedar toda a massa. Toda a massa. Eu tive uma experiência com Deus essa semana passada. Eu até contei isso na igreja, eu vou terminar aqui. Irmãos, eu tinha um amigo de anos atrás, o Roberto. O Roberto, ele passava de bicicleta por mim, há muitos anos atrás. Ele dizia assim: Hermínio, lá em Itajaí, apontava o dedo assim, profetizava, e dizia assim: eu te amo, diz o Senhor. Depois eu me converti, depois encontrei o Roberto, ele começou a ir lá no Mevan, e de vez em quando ele passava: Hermínio, de bicicleta, eu te amo. E agora em Itajaí, ali a gente mora na Beira Rio, e sempre que a gente sai para caminhar ou para pedalar, eu gosto de pedalar, eu vejo aquele homem, um senhor gordo, forte. Antes ele era só um templo, agora ele virou uma catedral, irmão. O homem está grande. Mas eu não sabia que era o Roberto. Eu não sabia que era ele. Porque ele ficou muito diferente. O cabelo cresceu, ele engordou muito. E ele está lá, de bicicleta. Ele vai para a praça de Itajaí, bota um fonezinho no ouvido, liga o celular e começa a cantar. E ele começa a cantar, as pessoas começam a rodear ele. E eu passo ali, sento, olho aquele cara de longe, às vezes. Samuel às vezes vai jogar uma bolinha lá na praça, eu vou junto. Às vezes eu ir assim, vamos tomar um caldo de cana. Estou lá olhando aquele cara. Ok. Faz uns 15, 20 dias atrás, eu estava na igreja do pastor Jorge Linhares. Ministrei lá 2 dias, Jorge muito amigo. Acabou de pregar, tal, me deu uma oferta. Compartilhei com o Reuel. Botei a oferta dentro da minha bolsa e vim embora. Dentro do avião, Deus começou a ministrar comigo sobre o Roberto. Eu não sabia que o nome dele era Roberto, não sabia que ele era aquele Roberto. Cheguei em casa, fui abrir o envelope para ver a oferta. Quando eu peguei na mão, o Espírito Santo disse assim: tira uma parte dessa oferta e dá para aquele homem que está lá na praça. E eu gosto de fazer algumas, não é provas, eu gosto de fazer alguns insights com Deus. Disse amém, tirei, botei no envelope, botei no meu bolso. Quando eu botei no meu bolso, disse: assim que der eu vou na praça e o Charles me liga. Ô pastor, tem casa? Tô. Vamos dar uma volta ali na praça? Nós estamos levando o cachorro ali para passear e as meninas para andar de bicicleta. Vamos junto ali, vamos passear um pouquinho, pô. Eu digo, vamos. E eu estou lá com eles, a gente está comendo um negócio lá, e eu estou olhando aquele cara cantando lá, uma voz grave, bonita. E aí eu vou lá, disse: Charles, fica aqui, eu vou lá. Quando eu estou chegando perto dele, que eu me lembro, aí eu vejo os olhos dele e eu me reconheço. Ele olha para mim e diz assim: Hermínio, eu ainda te amo, diz o Senhor. Irmão, faz mais de 20 anos que eu não vi o Roberto. Eu disse: o Roberto? Ele disse: sou eu, Hermínio. Jesus falou que você vinha aqui me abençoar. Eu digo: amém, Roberto. Eu disse: o que você está fazendo na praça aí direto, cara? Ele disse: meu filho levou um tiro há muitos anos atrás. E eu falei para Jesus que se ele devolvesse os passos para o meu filho estava na cadeira de roda, eu ia gastar a minha vida nas ruas para ele. E o filho dele andou, irmãos. Levantou da cadeira de roda e andou. E hoje ele está lá. Ele não tem salário, vive nas ruas com uma bicicleta. Há muitos anos atrás a sua esposa foi embora,
trocou ele por outra mulher. E ele está sozinho lá na praça pregando o evangelho, com um sorriso arregaçado até aqui. E eu contei isso lá na igreja do Mevan, mas está na internet, tem 30 mil pessoas assistindo. O nosso povo do Brasil inteiro começou a mandar oferta na minha conta para me dar para o Roberto. Ontem eu entreguei uma oferta de 3 mil reais para ele, que mandaram do Canadá. Ontem também estavam os nossos amigos que eles trabalham com prótese, e eles disseram: pastor Luiz, nós queremos colocar os dentes implante no Roberto. Nós estávamos ontem lá examinando a boca do Roberto na praça, vamos levar ele a Curitiba para fazer o implante. Talvez o Roberto nunca vai escrever um livro, talvez ele nunca vai numa nação, eu já fui em mais de 40 pregar o evangelho. Talvez ele não vai ser pastor de uma grande denominação, ele vai continuar lá na praça, mas isso não nos torna diferentes. Se Deus deu mais para mim, eu preciso ajudar o meu irmão que ganha menos. Se Deus me deu uma visibilidade que eu posso ajudar, então eu vou usar a visibilidade que Deus me deu, porque, irmãos, eu não tenho problema com a fama. Alguém me perguntou: você não tem medo da fama? Eu digo: não, mas ela pode desviar. Eu digo: a fama ou o dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. Eu tenho uma causa para a fama, e eu tenho uma causa para o recurso que Deus coloca na minha mão. Eu tenho uma causa para a posição que Deus me deu. E o irmão Roberto, amanhã eu vou levar ele para fazer uma panorâmica, para fazer implante. O irmão Roberto ficar bonito, irmão. Quem sabe ele casa. Mas quem vai querer casar com o irmão Roberto? Para ir embora, deixa eu contar mais uma. Só mais uma, eu prometo que é a última. Hoje eu vim aqui contar história, irmão. Eu estou saudoso hoje. 1998, eu estou lá em Blumenau, pregando no Centro Evangelístico de Blumenau, pastor Evaldo, na tarde da bênção. Tinha umas 500 pessoas na tarde da bênção. Eu tinha minhas fitinhas cassete, se você for no meu quarto de oração, elas estão lá até hoje. E eu acabava, no meio do culto, eu dizia assim, no final do culto, irmãos, eu trouxe algumas fitas, se você quiser adquirir essas fitas, você ajuda a gente a manter o centro de recuperação. Eu já tinha o centro de recuperação, e aí eu peguei a fita e disse: Deus mandou eu dar essa fita para alguém, eu não sei quem é ainda. E fui na última fileira, tinha um jovem, um hippie, uma mochila nas costas, todo sujo, cabelão, e aí olhou para mim e eu disse: aí cara, Deus mandou te dar. Abracei ele, a maconha. Ele olhou para mim e disse: só, pode crer. E eu disse: Jesus, será que eu não errei o alvo da fita, não? Ok, e fui embora. Na fita tinha um telefone, que era o telefone do pastor Lapa. A gente começou a obra junto. E aí, 4, 5 dias depois, ele liga para o centro de recuperação, que ele quer ir para o centro de recuperação. Aí nós levamos ele para o centro de recuperação. Eu estou falando para vocês, isso foi em 1998, irmãos. O Assir. Aí ele foi, aí eu fui visitar ele no centro de recuperação, ele estava lá. Ele olhava para mim e dizia assim: cara, tu já te ligou na lua? Eu digo: na lua? Ele disse: cara, a lua é uma pira. Eu digo: pô. E ele falava com as árvores. Ele disse: velho, os pássaros estão falando comigo. Tu não acredita? Eu digo: acredito. Não, tu não acredita? Eu disse: claro que eu acredito, pô. Irmãos, esse menino ficou lá 1 ano. De lá, nós levamos ele para a igreja de Blumenau, onde eu fui morar. Depois que eu saí do CI, eu fui morar em Blumenau e comecei o Mevan, a primeira igreja lá. Ele foi diácono do Mevan lá. Trabalhou com a gente, morava na igreja, era o zelador. Depois eu vim para Itajaí, ele veio junto. E ele dizia assim: ó, pastor, cara, eu estou no apuro, velho. Eu digo: é? Ele disse: pastor, estou precisando casar, mano. E eu orava e dizia assim: mas Deus, quem que vai casar com assim, Jesus? Você é muito pirado.
Um dia, eu estou pregando, minha esposa sentada assim do lado, entra uma moça. Eu olhei para Iraci e disse: ó, mistério, mistério. E aí nós fomos chegando, a Iraci abraçou ela e tal, ela aceitou Jesus. E aí apresentamos o Assi, a conversa dos dois. Ele olhou para ela e disse: aí? Ela disse: só. Ele disse: então. Ela disse: pois é. Papo cabeça, mano. Papo cabeça. Irmãos, eles namoraram em santidade. E eles casaram. Eu fiz o casamento deles lá no sítio. Os irmãos da igreja deram tudo. Ela chegou de carroça, a carroça toda enfeitada. Ele não usou terno, botou uma bata, a bata do batismo. Vai vendo que casamento pirado. E aí, ele esperando ela chegando em carroça, ele olhou e disse: cara, ela tá uma gata, pastor. Pô, cara. Eu digo: para te ver assim, é isso aí que Deus faz, cara. E aí eles chegaram os dois na minha frente, e eu disse: você recebe este homem, e disse para ela, né? Para ele: você recebe essa mulher. E no final eu disse a oração que todos nós fizemos na cerimônia: usando essa aliança eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração, tornando-te participante de tudo que sou, de tudo que faço, de tudo que tenho. Aí quando eu disse isso, ele olhou para mim e disse: pastor, eu não tenho nada. Eu digo: não, põe aliança aí, irmão. Não fala, não discute. Põe aliança. Põe aliança, mano. Irmãos, os dois ficaram na igreja. A igreja se juntou para juntar, compraram móveis para eles. Um dia ele me chamou e disse: ô pastor, me libera, velho. Eu sou das ruas, pastor. Me devolve para as ruas, cara. Eu digo: claro, assim. Eu disse: mas a Maria Tereza vai, ela, não, ela quer, ela está muito afim. Eu digo: tá bom. Irmãos, eles deram os móveis da casa deles, o que eles não conseguiram vender, eles deram. Compraram 2 mochilas, eu apresentei os dois no domingo. Um domingo lá na igreja, os dois com a mochila nas costas. A igreja fez uma oferta, eu botei na mão deles. Eles pegaram um ônibus até Santos. De Santos eles foram andando de praia em praia, dormindo numa barraca, fazendo artesanatos e pregando nas feiras hippies. Eles foram até na Bahia. Eles foram de praia em praia pelo litoral até na Bahia. Chegou na Bahia hoje. Há uns 2, 3 anos atrás ele abriu uma igreja chamada Igreja Biblicista. Só tem maluco, irmão. O mais certo lá conserta relógio debaixo d'água com luva de boxe. É uma coisa terrível. Esses dias ele mostrou uma filmagem da igreja para mim. Eu disse assim: pelo amor de Deus, Senhor, dá graça para nós. Ele está ganhando almas. Irmão, eu conheço poucas pessoas que conhecem a Bíblia e que amam a Bíblia e amam a Jesus como o Assir. O Assir é um apaixonado por Deus. Casado com a Maria Tereza, tem 3 filhas, 3 meninas. É um homem de Deus. Tudo porque uma fita, uma direção de Deus parou no coração dele. Então vou te falar uma coisa: a mesma paixão que você tem para pregar o Evangelho é a mesma paixão que as pessoas que te ouvem vão multiplicar. Então, por favor, seja alguém apaixonado pela Bíblia e por Jesus. Fica de pé comigo, querido. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou.
não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Uou! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu quero orar por você. Você que hoje diz assim: pastor, eu era tão entusiasmado, eu perdi um pouco o fogo, Senhor. Eu me frustrei com algumas coisas, me feri com alguma igreja, me feri com alguém. Querido, ninguém pode parar o que Deus tem na sua vida. Eu quero orar por você. Eu sei que nós estamos em distanciamento, mas se você entender que pode sair do seu lugar e vir aqui na frente e fazer uma oração, dizer: Deus, eu quero esse fogo, eu quero essa paixão contagiante, que as pessoas realmente reconheçam que eu sou do Senhor. A Bíblia diz que eles sabiam que Pedro havia estado com Cristo. Eles sabiam que os discípulos estavam com Cristo por causa da paixão do fogo deles. Sim. Glória ao nome de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar às reuniões de oração. Nós precisamos voltar com as reuniões de evangelismo. Nós precisamos voltar com o fogo. Não pode apagar o pavio que fumega, irmão. Se você perder a paixão pela obra, se você perder o fogo pela obra, o que te tirou da cama. Irmãos, há 25 anos atrás, o Senhor foi me buscar numa boca de drogas. Eu entrei para dentro de um quarto, peguei a minha Bíblia e fui buscar Deus. E faço isso todos os dias. Não é o mesmo quarto mais, mas é o mesmo Deus, é a mesma casa que o Senhor construiu, um lar na nossa vida.